Boa tarde a todos. De início, gostaria de cumprimentar a eminente magistrada, a doutora Maria Cristina Diniz Cacheta, não só pelo transcurso de seu aniversário ocorrido no dia 14 transato, e também pelo retorno a essa egrégia turma. E como só ia acontecer, Vossa Excelência, com o brilhantismo de sempre nos ministrará mais conhecimentos, reflexões e entendimentos. É muita honra. Muito obrigado, Tati. Minhas as palavras de Vossa Excelência. Parabéns, doutora Cristina. Bem-vinda mais uma vez a essa turma. Presidente, eu fico muito honrada com as palavras de todos e agradecida, e acima de tudo agradecida à desembargadora Maria Lúcia, que mais uma vez me oferece essa oportunidade de vir substituí-la, que me honra muito na quarta turma, que já é uma turma tão querida, a qual eu tenho a honra de participar com maior frequência. Então, eu agradeço muito a Vossa Excelência e a todos, e desejo a todos uma sessão bastante profícua. Dando sequência, eu conclamo a todos os advogados e partes que o fim do processo do trabalho, como de todos os processos de resto, é a conciliação. A conciliação nada mais é que uma vitória sobre o tempo, uma vencida, um vencedor. As partes saem menos insatisfeitas, para não dizer totalmente, não ficam satisfeitas, mas pelo menos saem menos insatisfeitas. A decisão conciliada é bem superior à decisão imposta. Então, em qualquer fase do processo, quer em execução, quer em conhecimento, tão logo as partes desejam se avir, basta acionar o site do tribunal, na página inicial, fala, quero conciliar, aí o processo já vai direcionar diretamente para o local de origem, e lá será celebrado o acordo. Então, eu conclamo a todos, não só os advogados e partes, e os advogados aqui presentes e partes também, que divulguem esse ingente apelo que faço a todos. Como desde primeiro grau, né, doutor? De tentava. Eu dizia, aqui ninguém é obrigado a fazer acordo, mas ninguém sai daqui sem fazê-lo. Então, todo mundo quer, resolve, parcela, resolve, é bem melhor. E, dando sequência, eu estou determinando a retirada de pauta do processo número 0011-082-39-2015, de relatoria da eminente desembargadora Denise Alves Horta, em razão de acordo celebrado. Senhor presidente, ao ensejo desta determinação de Vossa Excelência de retirada deste processo de pauta, isto vem ao encontro das palavras de Vossa Excelência no início da sessão sobre como é profícua a conciliação em qualquer oportunidade, em qualquer grau. Este é um dos processos em que as partes se compuseram amigavelmente, um processo complicado. Realmente o processo já estava para voto. Na verdade, eu já tinha até elaborado o voto quando chegou a petição de acordo, um processo muito complicado, envolvendo inclusive questões familiares, e as partes se compuseram. Então é isso, que este exemplo se propague e que realmente os acordos aconteçam, né, com uma maior frequência, não importando se o processo está em primeiro grau, em segundo grau, na execução. O importante é que as partes cultivem o espírito da conciliação. Exatamente. Tome suas palavras.
Havendo quórum legal, invoca a proteção divina e declara aberta a sessão ordinária da 4ª turma deste egrégio tribunal relativa ao dia 20 de julho de 2016. Lida e aprovada a ata de sessão anterior. Dando sequência, proclamo o resultado unânime dos votos atinentes aos embargos de declaração, tanto aqueles atinentes aos processos físicos, quanto aqueles derivados do PJE, na forma das conclusões expostas pelos eminentes relatores. Quem estiver, por gentileza, favor em entregar o carregar de tal mistério. Ao pregão na forma regimental, lembrando que tem sustentação oral de distância e um pedido de preferência. A opção de relatoria da doutora Denise Alves Horta. Peço primeiro ao pregão. RO 10.114.75/2016. Relatora desembargadora Denise Alves Horta. Votam o desembargador Paulo Chaves Correia Filho e a juíza convocada Luciana Alves Viotti. Inscrito Dr. Alexandre Pereira de Souza, do Foro de Montes Claros. Doutor, indago se está a me ouvir. Sim, senhor presidente. Pois não. Doutora Denise, apenas a conclusão, por gentileza. Pois não, senhor presidente. Conheço do recurso ordinário interposto pelo reclamado, no mérito, rejeita as arguições de coisa julgada e de prescrição total e nego provimento ao apelo. Doutor, indago se tem interesse em fazer uso da palavra e, se positivo, em que ponto? Senhor presidente, seria possível repetir, por favor? Está em portaria de dentro. Não, senhor presidente. Conheço do recurso interposto pelo reclamado, no mérito, rejeito as arguições de coisa julgada e de prescrição total e nego provimento ao apelo. Devolvo a palavra, doutor. Senhor presidente, há divergência ou mesmo assim eu faço a sustentação? Não há divergência, assim se proclama. Obrigado, senhor presidente. Processo 10.862/10/2015. Relatora desembargadora Denise Alves Horta. Votam o desembargador Paulo Chaves Correia Filho e a juíza convocada Luciana Alves Viotti. Inscrito Dr. Matheus Lara Nogueira de Menezes, pelo recorrente presente. PJE? PJE é o seguinte aí, doutor. 10.862. Pois é, porque eu não... 10.862? É. Aqui. Conclusão, senhor presidente. Conheço do recurso interposto pela consignante. No mérito, nego-lhe provimento. Doutor, indago se tem interesse em fazer uso da palavra, se positivo, em qual ponto? Sim, por favor. Em que ponto? Bom, no ponto de pedido do provimento do recurso, né, enquanto com a palavra para prazo regimental. Boa tarde a todos os presentes, advogados, desembargadores, aqui em cumprimento na pessoa do senhor presidente. Peço licença para falar algumas breves considerações a respeito do recurso, que foi interposto pela empresa, a quem estou representando. Trata-se, no caso, de uma justa causa que foi aplicada e, consignada a rescisão, o empregado fez um pedido contraposto para reverter a justa causa. A demanda leva em consideração uma demanda societária. Trata-se de uma sociedade anônima, em que as ações haviam sido vendidas e o comprador não adimpliu com o pagamento. A administração destituída, rescindindo o contrato, retomou a administração. Nessa retomada, constatou o exercício do trabalho de um empregado, na função de diretor,
que ele havia feito transações financeiras em benefício próprio, prejudicando o fluxo de caixa da empresa, deixando inadimplente fornecedores. Inclusive, a sociedade havia apenas fornecedor, que ficou inadimplente, inviabilizando todas as suas atividades. Salário de outros funcionários deixaram de ser pagos. Então, toda essa questão foi constatada com o retorno da administração. Então, ficou inviável a manutenção desse contrato de trabalho. Além disso, no processo de retomada da administração, que foi um pouco turbulento, não havia consenso entre as partes, houve, inclusive, ameaça à vida, né, de um dos sócios de uma empresa que possui ações nessa empresa. Em que pese os depoimentos prestados nos autos, me parece tudo muito claro, data vênia do entendimento do senhor juiz de primeira instância, da ilustre relatora, me parece que não houve um entendimento quanto à pessoa que sofreu a ameaça à vida, porque a testemunha no momento falou que não sabia quem era. Mas é natural, numa sociedade anônima, os proprietários, os acionistas não aparecem. Quem aparecem são os administradores nomeados, eleitos pela Assembleia Geral. Então, nesse caso, ele citou o nome da pessoa e dos autos constata-se que a pessoa é sócia de uma das acionistas. E, muito claramente, o depoimento foi afirmativo no sentido de que o empregado demitido por justa causa ameaçou a vida desse sócio, dessa acionista. Está muito claro no depoimento. O que mais, como prova mais concreta, poderia ser produzida nesse sentido? Além disso, quanto aos atos de administração desse diretor quando ele estava no posto, depoimento também de uma gerente financeira deixou tudo muito claro, de que ele ordenou transações financeiras para conta própria, para conta de empresa que ele administrava, para pagamento de contas particulares, contas de energia elétrica, compra de animais para a fazenda dele. Então, sim, o depoimento dele também, associado com a documentação que consta nos autos, deixa tudo isso muito claro, inclusive com prejuízo ao andamento da empresa, com a falta de pagamento dos fornecedores, atraso de salário de outros empregados. Os atos deste empregado como diretor, no período em que ele atuou, causaram sérios prejuízos à empresa, inviabilizando, de fato, sua atividade. Então, data vênia do entendimento, a gente acredita que assim, as provas estão muito, muito claras, muito evidentes nesse sentido. Com essas considerações, data vênia do entendimento da ilustre relatora, a gente pede provimento ao recurso para que seja mantida, né, revertida a decisão e mantida a justa causa aplicada. Eu vou falar para a ilustre relatora. Pois não, senhor presidente. Eu faço um relato aqui a respeito das pretensões, tanto da consignante quanto do consignado, e há um pedido contraposto do consignado para que haja reversão da dispensa por justa causa, e o consignado, ele impugnou os documentos apresentados pela consignante. Em síntese, né, indo diretamente ao cerne da questão, o documento de ID número AD 07215, da página 1, datado de 22/6/2015, revela que a dispensa do consignado teve como motivação os termos das alíneas A e J do artigo 482 da CLT, consubstanciando-se a dispensa na prática de atos de improbidade contra o empregador no exercício do cargo que o reclamante ocupava, que o empregado ocupava, e ter praticado atos lesivos à honra e ameaças contra o acionista majoritário, configurada pelas ameaças à integridade física dos mesmos.
Consta ainda do aludido comunicado de dispensa que foi aberta sindicância para apuração dos fatos ocorridos, deixando, portanto, efetivamente comprovada a prática de atos de improbidade no exercício do cargo que ocupava, ou seja, o de diretor. Bem, contudo, ao exame da prova produzida no feito, especialmente a prova oral, verifico que a testemunha indicada pela consignante, senhora Fabiana Dornas Milhomem, e que trabalhou por 3 anos até junho de 2015 na função de gerente financeira da empresa, não soube informar se havia irregularidades nas transferências de valores realizadas pelo consignado, desconhecendo inclusive a existência de quaisquer questionamentos relativos a essas operações, circunstância que afasta a tese da consignante de que a rescisão contratual foi procedida após a sindicância para tanto instaurada. Da mesma forma, outra testemunha ouvida a rogo da consignante, o senhor Gustavo Alberto, e que estava presente na empresa no momento em que teriam ocorrido os alegados atos praticados contra a acionista, negou a existência de ofensas verbais entre as partes litigantes, desconhecendo o motivo pelo qual a polícia foi ao estabelecimento da hora recorrente. Não se pode desconsiderar que, na situação dos autos, a empresa recorrente é objeto de disputa societária que envolve o irmão do ora consignado, questão essa que está sendo dirimida perante a justiça comum. Nesse passo, diante do contexto fático probatório que emerge do processado, constato que não restou robustamente provado que o consignado tenha praticado ato qualificável como justa causa para a sua dispensa, o que conduz à ilegitimidade da punição máxima a ele aplicada pela consignante, não bastando, para tanto, meros indícios, sobretudo em se considerando as circunstâncias dos autos em que há uma situação de impasse em relação à venda de ações da empresa, conforme pontuado pelo juízo de origem. Dessa forma, é irreparável a sentença que afastou a dispensa por justa causa imputada ao consignado. Então, estou negando provimento ao apelo no aspecto. Quanto ao adiantamento salarial, também estou negando provimento, entendendo que a consignante não se desvencilhou do ônus de provar a legalidade do desconto lançado no TRCT do consignado a título de adiantamento de salário no valor de R$ 21.329,97. Então, eu mantenho a conclusão inicialmente declinada. Estou inteiramente de acordo com o judicioso voto da relatora. Eu também. Assim se decide. Boa tarde, obrigado. Pode. O que é isso? Imagina, não? RO 11.080.66/2015. Relator, desembargador Paulo Chaves Correia Filho. Voto, juíza convocada Luciana Alves Viotti e juíza convocada Maria Cristina Diniz Caixeta. Inscrito Dr. Leonardo Davi Braga dos Santos, pelo recorrente, ausente. Chegou aqui, né? Não. Conheço o recurso ordinário interposto e no mérito nego de provimento. E a mínima de divergência, assim se decide. Processo 10.407.45/2016. Relator, desembargador Paulo Chaves Correia Filho. Votam juíza convocada Luciana Alves Viotti e juíza convocada Maria Cristina Diniz Caixeta. Inscritas doutora Isabel Alves da Silva pelo recorrente e doutora Andréia Vieira Rabelo pelo recorrido. Presentes.
Qual que é esse? 10.407. 10.407. Um minutinho para eu chegar aqui. Ambos estão sustentando, né? Sim. Conheço os recursos interpostos no mérito ou parcial provimento ao recurso interposto pelo reclamado para 1. Excluir da condenação o pagamento dos reflexos anuentes em PLR. 2. Esclarecer que a cota, parte de contribuição previdenciária do empregador, não integra a base de cálculos honorários advocatícios assistenciais. Quanto ao apelo do autor, nego-lhe o provimento. Mantenho o valor da condenação porque é ainda compatível. A postura de voto, o reclamante tem prioridade para a sustentação. A palavra pelo procedimental. Boa tarde a todos. Excelência, com todo respeito ao voto do ilustre relator, insiste o reclamante no provimento de seu recurso, inicialmente quanto à questão das horas extras, tendo em vista que existe no banco uma norma interna, circular FUNCI número 816 e D 881-AB67, no qual está previsto o cumprimento de jornada de 6 horas aos funcionários do posto efetivo e aos ocupantes de cargos comissionados, como é o caso do autor. Nesse aspecto, entende o reclamante ser seu direito o cumprimento da jornada de 6 horas, percebendo assim as 7 e 8 horas trabalhadas como extra. Insiste ainda o reclamante na condenação do banco ao pagamento dos reflexos do reconhecimento, da natureza salarial do auxílio alimentação e o pagamento dos reflexos. Isso porque o reclamante foi admitido em 1981, o reclamado aderiu ao PAT apenas em 2004. Os acordos coletivos da categoria só passaram a prever a natureza indenizatória do auxílio alimentação a partir de 1987, sendo certo que o acordo coletivo de 1983 e 1984 já noticiava que os empregados do Banco do Brasil recebiam essa verba, tendo em vista que afirma: o Banco do Brasil se compromete a desenvolver esforços no sentido de ampliar o já existente programa de alimentação. Portanto, Excelência, não há dúvida de que o reclamante sempre percebeu a verba auxílio alimentação desde que ingressou ao banco, sendo certo que o banco só aderiu ao PAT em 2004 e a previsão em norma coletiva de natureza indenizatória só passou a ocorrer a partir de 1987. Nesse aspecto, insiste o reclamante no reconhecimento da natureza salarial do auxílio alimentação e o pagamento dos reflexos. Da mesma forma, requer o reclamante seja mantida a sentença no que tange ao reconhecimento do direito do reclamante à verba anuênio, que foi pactuada na sua CTPS, é parte da sua remuneração, e, sendo assim, devem haver os reflexos nas verbas que são apuradas com base no salário do reclamante. Nesses termos, requer respeitosamente a reforma da sentença quanto ao auxílio alimentação e às horas extras, e a manutenção quanto ao anuênio. Pois não, doutor. Boa tarde, presidente, demais presentes. Em relação às horas extras, a gente insiste que o cargo é de confiança, é auditor do banco, trabalhava num setor extremamente estratégico, sensível, tinha toda a autonomia para fazer apurações das fraudes e instaurar ações disciplinares, não tinha ponto eletrônico, era vinculado diretamente ao conselho diretor, e as provas dos autos e a sentença foi extremamente, analisou o cargo, então a gente insiste que realmente trata-se de cargo de confiança e as atividades desempenhadas enquadram-se no parágrafo 2º do artigo 224 da CLT, que seja mantida a sentença no aspecto.
A despeito do brilhantismo das sustentações orais aí, eu mantenho minha propositura de voto e faço por quê? O reclamante, na realidade, busca o pagamento da 7ª e 8ª hora. Entendo que não lhe assiste razão, uma vez que a integração ao contrato de trabalho das disposições dos ACTs dos bancários nos períodos de vigência 1994, 1993, 94, 94, 95, no que tange a jornada de 6 horas, para os empregados exercentes do cargo comissionado. Se de fato existiram tais cláusulas e elas foram modificadas por negociações coletivas posteriores, não há de se falar em integração ao contrato de trabalho na forma da súmula 277 do Coleno TST, invocada na própria exordial. De outro tanto, também não há que se falar em reconhecimento da jornada de 6 horas em razão de ato unilateral do reclamado, que por meio da Carta Circular 96, alterou a jornada instituída pela Circular Funcital, extinguindo as comissões do PCS e criando comissões para a jornada de 8 horas. Com efeito, se o reclamante está enquadrado em tal situação desde a data da edição da referida carta, qual seja 3 de junho de 96, não pode agora, 20 anos depois, pretender a declaração quanto ao retorno da condição anteriormente ocupada. Eu vou tecendo considerações aqui, transcrevo o depoimento pessoal do reclamante, a confissão dele, que ele exercia a função de auditor, a série de atividades que ele exercia, e dessa forma, não tendo sido comprovado que o empregado possuía um grau de fidúcia que o diferenciava dos demais funcionários comuns, desempenhando funções compatíveis com as prescritas nos artigos, no parágrafo 2º do artigo 224 da CETE, correta a decisão de origem ao julgar improcedente o pedido de pagamento da 7ª e 8ª hora, como extra de seus reflexos, nego provimento. No que pertine à integração do auxílio alimentação, eu também convirjo com a decisão de origem, adotando com razões de decidir, não só as já expostas, e te digo mais que tampouco foi provado o recebimento do benefício de espécie desde a contratação como alegado em exordial. Nesse aspecto, os demonstrativos de pagamento colacionados com a peça trial para comprovar o recebimento da ajuda em dinheiro são relativos ao período anterior a 1997. Mas o voto é bem longo, então, ademais é fato e controverso que a adesão do réu ao parte em 1992. Dessa forma, o conjunto probatório revelou que o auxílio alimentação foi instituído pelo ACT de 1987 e 1988, que conferiu natureza indenizatória à parcela, não havendo que se falar em integralização dos valores pagos a referido título de autor. Por tudo isso, não são devidos os reflexos da parcela em epígrafe. Com esses fundamentos, eu estou mantendo a decisão. Indague-se a divergência. Não, eu estou de acordo. Assim se decide. Anuentes? Os anuentes está a emenda e já consubstancia todo o entendimento corporificado no voto. Ementa, anuênios, supressão, origem e norma regulamentar interna, alteração contratual lesiva, inteligência do artigo 468, saiu daqui, 468 da CLT. Fugiu. Sumiu. Posso ler, presidente? Sim, senhora. Nos contratos individuais de trabalho só é lícita a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento e ainda assim desde que não resultem, direta ou indiretamente, em prejuízo ao empregado, sob pena de nulidade da cláusula infringente dessa garantia. Eu estou mantendo a decisão. Estou mantendo. Não, aqui, olha aqui, a conclusão. Voto é muito extenso. Conheço os recursos interpostos no mérito ou parcial provimento ao recurso do reclamado, para excluir da condenação o pagamento dos reflexos dos anuênios em PLR,
Foi só exclusão. O voto foi muito longo, sabe? São muitas matérias abordadas aqui. Obrigado. Processo 11.355.67/2015. Relator desembargador Paulo Chaves Correia Filho. Votam juíza convocada Luciana Alves Viotti e juíza convocada Maria Cristina Diniz Caixeta. Inscrita a doutora Mércia Renê Martins Cardoso pela recorrente presente. É físico ou é PJE? PJE. Boa tarde. Boa tarde, excelência. Permito minha conclusão. Conheço o recurso ordinário interposto pela segunda reclamada. Via direta, consulting limitada, por quanto próprio tempestivo, preenche os demais pressupostos de admissibilidade. No mérito, nego de provimento, adotando as razões de decidir da douta decisão de origem, com a palavra da doutora pelo Palácio Regimental. Excelência, boa tarde. Cumprimento a todos, na pessoa do senhor, Vossa Excelência, os juízes convocados e os advogados presentes. Excelência, data vênia, entendimento. A gente fizemos o pedido para a reforma da decisão do juiz de primeira instância, porque, nos termos do que foi apresentada a documentação, as provas colacionadas aos autos, em momento algum ficou comprovado em que havia gestão por parte da via direta da empresa. Decidiu-se pelo grupo econômico, que é o instituto jurídico criado pelo processo do trabalho como forma de assegurar o empregado execuibilidade ou garantia de título executivo judicial, quando na realidade o próprio advogado veio e juntou nos documentos que a empresa continua nos seus trabalhos, que percebe uma quantia mensal de R$60 mil por mês, porque os contratos não houve extinção. Ao contrário do que alega o reclamante na petição inicial, dizendo que houve dispensa dos empregados e que houve uma rescisão dos contratos por parte dos sócios, houve antes uma dissidência societária. Nessa dissidência societária, continuou uma das partes que já vinha de uma empresa anterior de existência desde 1996, consolidou o seu procedimento na formação empresarial no ano de 2004. De lá para cá, não se distanciou do objeto e muito menos da prestação de serviço que fez. E essa atividade ainda continua, Excelência, os contratos continuam. Todas as empresas continuam na prestação de serviço, a empresa continua com a destinação com todos os empregados. Indaguei o juízo dessa instância se não poderia ser feita uma audiência, uma vistoria no local, e ele me disse que essa prova era retrógrada e que haveria outros meios de prova que eu pudesse trazer aos autos. Está se configurando a responsabilidade pelo grupo econômico em virtude da paternidade do senhor Sebastião, porque alega a empresa o reclamante que ele tinha figura, mistura societária ou divisão societária com participação da empresa. Juntei a cópia da cédula de crédito bancário, onde foi feito um empréstimo de R$500 mil, 300 desse destinado para serviços pessoais da empresa que abriu o crédito e 200 esse que foi transferido para a empresa a título de empréstimo. O imposto de renda colacionado nos autos também comprovam que esse dinheiro foi feito o empréstimo para a parte. Foi nesse sentido que a gente fez o pedido para que não incluísse a via direta como responsável, porque é entendimento pacífico do TST, data máxima vênia, de que ainda que se houvesse incisão de diretores dentro dessa empresa, se não há direção, se não há comprovada gestão por parte de nenhum dos sócios, então não caberia se discutir a questão do grupo econômico. E data vênia, a gente faz o pedido para que seja reformada a decisão do juízo de primeira instância e seja considerada de que não houve, em momento nenhum, comprovação nos autos de que houve administração, de que houve gestão, de que houve apenas uma transferência de fundos econômicos para dar continuidade a um pagamento ou um empréstimo que havia sido feito entre familiares. Obrigada. De início, eu cumprimento Vossa Senhoria pelo brilhantismo da sustentação e confesso que realmente esse processo eu
tive bastante cuidado em examiná-lo. É um processo oriundo da terceira vara, cujo prolator foi o doutor Ertmann, e os embargos de declaração foram proferidos do doutor Alfredo. Então, li tanto os embargos, olhei minuciosamente. O alentado memorial que me foi ofertado, também digo, de loas. Mas, mesmo assim, eu me convenci do acerto da decisão recorrida. É certo que até no próprio memorial, a senhora colocou aqui, robustamente comprovado que a segunda reclamada trata-se de, só transcrevendo, supostamente comprovado que a segunda reclamada trata-se de empresa do mesmo grupo econômico do primeiro reclamado, formado por parentes dos sócios dessa, filha do senhor Sebastião e irmã do senhor Bruno Nogueira, tendo inclusive contribuído financeiramente para a primeira reclamada, o que foi confirmado pela prova oral e se pode observar pelas transferências bancárias trazidas nos IDs tais e tais. E aí eu vou nos fundamentos. A segunda reclamada, via direta, inconformada com a condenação relativa à responsabilidade solidária que lhe foi impingida em primeiro grau, busca reformar a sentença, sustentando em apertada síntese que não há entre a recorrente e a reclamante liame impegratício, e muito menos a existência de grupo econômico entre as reclamadas. Analiso. Como bem observou o juízo recorrido, com amparo da prova produzida nos autos, restou configurada a hipótese do artigo 2º, parágrafo 2º da CLT, na medida em que, demonstrada a origem comum do capital e o patrimônio das res, dos aportes financeiros realizados pela segunda reclamada, em prol da primeira reclamada, web vendas, como se extrai dos comprovantes bancários colacionados nos autos e da prova oral. Ademais, em controvérsia que o quarto réu, Sebastião Nogueira, era sócio das reclamadas e assumiu posição de gerenciamento em ambas. Logo, correta condenação imposta, sendo irrelevante, data máxima venha, a exigência de subordinação entre a reclamante e a segunda reclamada, como arguído na peça recursal, mantém a sentença, não sem antes louvar o brilhante memorial. E não vejo que não há divergência aqui, assim se decide. Não houve divergência? Não. Obrigada, então. Louvo o brilhante memorial, viu, doutor? Deve ter cuidado. Obrigada. Processo 011-10-2014, 137-03000. Relator, desembargador Paulo Chaves Correia Filho. Revisora, juíza convocada Luciana Alves Viotti. E voto em terceiro, juíza convocada Maria Cristina Diniz Caixeta. Inscrito, doutor Eduardo Vicente Rabelo Amorim, pela segunda recorrente. Presente. 011-10. Hein? Será? Boa tarde, doutor. Boa tarde, Celso. Qual que é o número da pauta? Número 23. Físico? Físico. 011-10, Gente, parece... Doutor Eduardo, eu vou ler a conclusão. Conheço os recursos interpostos pelos reclamados e, no mérito, nego provimento ao apelo do segundo réu e dou provimento parcial ao recurso interposto pelo primeiro reclamado, para determinar que seja observado o divisor 180 no cálculo das horas extras reconhecidas à autora
Autora, conheço também do recurso adesivo interposto pelo reclamante no mérito de provimento, mantém o valor atribuído à condenação, porque ainda compartilha a postura de voto. Com a palavra pelo entendimento, doutor. Senhor presidente, demais convidados da Igreja Turma, senhora representante do Ministério Público, senhores funcionários, prezados colegas. O único ponto que restou, que seria com relação ao recurso adesivo reclamante, seria com relação à prova da existência do labor aos sábados. A sentença deferiu horas extras apenas de segunda a sexta-feira, mas houve prova do labor também aos sábados. Então, nós entendemos que, tendo havido labor aos sábados, a sentença deveria ser reformada para acrescer a condenação às horas extras laboradas também neste dia. Apenas esse aspecto. Quanto ao resto... Boa tarde, doutor, e o brilhantismo de ciência do senhor. Eu entendo que, nesse tópico, falece razão reclamante. Eu faço porque a autora pleiteia a condenação dos réus ao pagamento em dobro dos sábados laborados. Não prospera o inconformismo. Conforme destacou o juiz de origem, a autora não mencionou em depoimento pessoal que elaborava aos sábados. Além disso, a exordial sequer indicou a jornada laborada em tais dias, pelo que deve ser mantida a sentença no aspecto, nada a prover. Eu estou vendo que aqui também não tem divergência aqui no caso. Então, fiz uma análise assim, o que eu vi foi esse, focar de embargo. Está ótimo. Estou mantendo a minha propositura de voto. Então, não havendo divergência, assim se decide. Muito obrigado, um abraço, Prazer, boa tarde para todos, bom trabalho. Processo número 28 da pauta de processos físicos, 02025-2014 e 006. Relator, desembargador Paulo Chaves Correia Filho. Revisora, juíza convocada Luciana Alves Viotti. Voto em terceiro, juíza convocada Maria Cristina Diniz Caixeta. Inscrito, doutor Eurico Leopoldo de Rezende Dutra, pelo recorrente ausente. 28, 27, já pula. Aqui, cumprimento. Tá. Falando de advogado. Esse aqui é o Rosana? O senhor podia repetir o número? Eu estou achando que não é do senhor, não. Não é o meu 2016. Esse agora é 020. Esse é o 02025. 2025. Número do processo. É de 2014. Conheço o recurso interposto no mérito nega o provimento. Não havendo divergência apontada, assim se decide. Processo número 7 da pauta de processos físicos, 00716, 2015 e 080. Relatora, desembargadora Denise Alves Horta. Revisor, desembargador Paulo Chaves Correia Filho. Voto em terceiro, juíza convocada Luciana Alves Viotti. Inscrita, doutora Fabiola Martins de Jesus, pelo recorrente presente. 7. Doutora relatora, apenas a conclusão, por favor. 7. É o 7, né? 7 da pauta. Conheço de ambos os recursos interpostos pela Rio Branco Alimentos S.A. e pelo reclamante, este na forma adesiva. No mérito, rejeita a arguição de carência de ação por ilegitimidade passiva de causa suscitada pela reclamada e nega o provimento aos apelos. Tem interesse em fazer uso da palavra, doutora? Se positivo, que ponto? Sim, excelência. Em relação a alguns equívocos constantes das sentenças que formaram o convencimento do juízo e em relação ao quantum fixado. Pois não. Com a palavra pelo procedimento. Obrigada. Eu cumprimento a turma,
na presença do senhor presidente, aos novos colegas aqui presentes. Uma boa tarde a todos. Bem, excelências, tentarei ser breve nas minhas considerações, até porque a questão não demanda maiores debates. Trata-se de pedido de indenização formulado pelo reclamante em razão de uma negativação indevida decorrente de uma abertura de uma conta que, segundo ele, deveria ser conta salário e foi aberto pelo Banco do Brasil, segundo o réu, conta corrente e que gerou alguns ônus que motivou a inscrição dele em cadastro de inadimplentes. Fato é, excelências, que ficou claro nos autos, inclusive mencionado na própria sentença de origem, que a conta requerida foi uma conta poupança. Inclusive, a recorrente, ela só solicita à instituição financeira a abertura de contas poupanças para crédito de salários de seus empregados. Então, se houve abertura de conta corrente, não foi com participação da recorrente, ou foi por equívoco do banco ou a requerimento do reclamante. E os ônus disso não podem ser repassados à recorrente, né? Os fundamentos sentenciais, quanto ao ponto, eles revelam-se equivocados, sobretudo quando o juiz de primeira instância ele faz referência a uma suposta presunção de que a Rio Branco teria se beneficiado da modalidade de conta aberta. Data vênia do entendimento do juiz sentenciante, não vislumbro em que medida a Rio Branco poderia ter se beneficiado dessa conta. Porque se a conta corrente gera alguma taxa de manutenção, dá direito a créditos especiais, isso se reveste inteiramente em benefício do banco e não da Rio Branco Alimentos, e não da empregadora. Se o reclamante vai devolver o valor que foi debitado, ou, enfim, que justificou a negativação, isso também vai se revestir em favor do banco. Por essa razão, excelência, a recorrente entende que a sentença encontra-se equivocada nesse ponto e merece reparo. Outro ponto que merece destaque é que o reclamante ele alegou desconhecimento da abertura da conta em seu nome, ao mesmo tempo que ele, em depoimento pessoal, reconheceu ser dele a assinatura aposta no documento intitulado saque. Ora, e é um documento que não foi emitido no caixa eletrônico, foi um documento emitido na boca do caixa, ou seja, ele se dirigiu até o atendimento, foi atendido por um funcionário do banco, fez o saque em valor superior ao que de fato ele tinha direito, e isso motivou todo o deslinde da questão, toda a cobrança de tarifas em relação a isso. Nesse contexto, também não se pode dar guarida ao fundamento sentencial, porque o juízo de primeira instância ele fundamentou que, se na conta é constatado um valor excedente àquele que é de direito do empregado, esse seria um brinde para aquele empregado, ou para aquele cliente da instituição financeira. Ora, a gente sabe que o banco ele não dá brinde, muito menos acredita em conta de quem quer que seja, qualquer valor a esse título. Então, se existia, cabia ao reclamante, tendo conhecimento disso, e ele de fato tinha conhecimento porque ele afirmou ser dele a assinatura no documento intitulado saque, então cabia a ele saber do que se tratava e não fazer o valor de todo e qualquer valor constante ali naquela conta. Outro ponto da sentença que a recorrente entende que padece de plausibilidade foi que o juiz sentenciante entendeu que a recorrente teria agido com culpa invigilando, na medida em que não verificou qual modalidade de conta aberta. Ora, se eu peço abertura de conta salário, presume-se que o banco vai abrir uma conta salário, e após a abertura dessa conta, eu não tenho mais acesso a ela. Incumbe inteiramente ao titular todas as tratativas em relação àquela conta. Então, por essa razão, não há que se falar que a reclamada tenha, de alguma forma, concorrido para isso. E muito menos que
ela tenha participado de alguma forma na fraude suscitada pelo juiz sentenciante. E por essa razão é que entende a recorrente de que não há elementos que possam sustentar a responsabilidade solidária declarada, já que a solidariedade decorre de lei ou da vontade das partes. Nesse caso, não há elementos suficientes que possam dar subsídio à responsabilidade solidária, admitindo-se, quando muito, a responsabilidade subsidiária. Ultrapassadas tais questões, entende a recorrente que o valor fixado a título de indenização por danos morais, ou seja, R$15 mil, ele distancia-se muito da razoabilidade. Primeiro, porque também, nesses pontos, os fundamentos estão data vênia equivocados. Primeiro, não houve prova de que o reclamante tenha amargado algum dissabor em relação à negativação. Não há também prova de que ele esteja até a presente negativado. E outra questão, um dos fundamentos nos quais o juiz se firmou foi o lapso temporal até o deslinde final desse feito, que foram aproximadamente 10 anos. Decorreram, sim, 10 anos? Sim, decorreram, mas não foi por culpa das reclamadas ou desta reclamada, porque, primeiro, essa ação tramitava no juízo cível e, conforme está bem explicado no recurso ordinário da recorrente, da audiência de instrução até a sentença decorreram 17 meses. 17 meses da instrução até o julgamento. Prolatada a sentença, as recorrentes interpuseram apelação essa que ficou conclusa por longos 8 anos. Longos 8 anos. Então, se houve um longo período até que os autos, após 8 anos, e de ofício foram remetidos à Justiça do Trabalho por arguição de incompetência, isso não decorreu por culpa das reclamadas, e sim pela morosidade do próprio judiciário, especialmente a Justiça Ordinária, o juízo cível, especialmente. Tanto que, recebida na Justiça do Trabalho, rapidamente o feito teve tramitação normal e já estando em fase de recurso. Então, excelências, por essa razão, a recorrente entende que a morosidade do judiciário não poderia ser utilizada como critério de fixação do quantum indenizatório e muito menos para majoração do quantum conforme pretende o reclamante em seu recurso adesivo. Então, por isso, insiste a recorrente no provimento do seu recurso e, caso mantida a condenação à indenização, que esta ao menos seja reduzida a patamares mínimos. É o que se requer. Muito obrigada. Eu vou palavra do relator. Bem, senhor presidente. De fato, é um caso inusitado este, em que restou incontroverso que o contrato de trabalho do reclamante com a primeira reclamada Rio Branco Alimentos perdurou de 4/6/2002 a 12/7/2002. Um ínfimo período. E que o reclamante teve seu nome incluído no cadastro de órgão de proteção ao crédito, SPC, em 1/9/2004. 2 anos, um pouquinho mais de 2 anos depois, pelo Banco do Brasil. Na contestação apresentada perante o juízo cível, a empresa Rio Branco alega que solicitou ao Banco do Brasil a abertura de conta salário do reclamante, bem como comunicou seu desligamento.
E o Banco do Brasil, na contestação, também apresentada perante o juízo civil, aduziu que o autor era correntista, movimentando a conta corrente número 11288, dígito 7, da agência 274, dígito 7, e que a referida conta foi aberta durante o período em que ele trabalhava na PIF-PAF SA Indústria e Comércio. Foram ouvidas 2 testemunhas, e o que eu concluí do exame do processado é de que, primeiro, os reclamados não trouxeram autorização do reclamante para abertura da conta bancária, conta salário ou conta corrente, restando comprovado nos autos que o banco realizou prática abusiva e condenada pelo Código do Consumidor, consistente em fornecer serviço não solicitado. Artigo 39, inciso 3 da Lei 8.078/90, inclusive com a concessão de crédito rotativo sem autorização do reclamante. E daí o nome dele incluído no SPC. Cabia à empregadora, ao contrário do que foi sustentado na tribuna, fiscalizar a natureza da conta corrente que foi aberta pelo banco em nome do reclamante, se conta salário ou corrente, do que, entretanto, não cuidou. Aliás, no aspecto, cabe destacar a disposição contida no parágrafo único do artigo 464 da CLT. Terá força de recibo, comprovante de depósito em conta bancária aberta para esse fim, em nome de cada empregado, com o consentimento deste, em estabelecimento de crédito próximo ao local de trabalho. Então, senhor presidente, em vista disso, eu estou mantendo a sentença no particular aspecto que entendeu pela responsabilidade da empresa e que, de fato, houve dano moral em função da inclusão do nome do reclamante no cadastro de proteção ao crédito. Quanto ao valor da indenização, foi arbitrado o valor de R$15 mil, a empresa pretende reduzir, o reclamante, por sua vez, pretende elevar este valor, e pelas circunstâncias dos autos, né, e que, de fato, o trabalhador, ele teve o seu nome incluído no SPC, embora o contrato dele tenha sido muito pequeno, por um período ínfimo, mas esse problema poderia ter sido solucionado pelo empregador há mais tempo, e o fato de o processo ter ficado na justiça comum durante tanto tempo, isso é um ônus que o demandante, os litigantes têm de suportar e arcar com os custos decorrentes deste trâmite processual, e isto poderia ter sido mitigado se a empresa tivesse disponibilizado a resolver a questão de modo amigável, enfim, né, ter havido um diálogo que facilitasse a composição entre as partes para evitar tudo isso. Então, senhor presidente, eu estou entendendo que R$15 mil é um valor razoável, e estou mantendo a sentença e negando o provimento aos apelos. Atuo nesse efeito como revisor. Inicialmente eu estava de pleno acordo com a doutora relatora, mas depois da sustentação moral aqui, muito bem posta pela doutora, e esse fato do processo ter permanecido por 8 anos na justiça comum, e o lapso de trabalho do reclamante ter sido ínfimo, eu sugeriria que o valor da condenação, dos danos, reparação por danos morais, seria fixado em R$8 mil. Aí eu submeto a divergência minha só nesse ponto aqui. Na verdade, senhor presidente, para a fixação do valor da indenização, acho que é importante sopesar também a capacidade econômica dos réus. No caso, eu acho que o prejuízo
para alguém que depende do seu salário para sobreviver, quando tem seu nome incluído no Serviço de Proteção ao Crédito, é muito grande. E o valor de R$15 mil deferido na origem e mantido aqui na proposta de voto da relatora é adequado, considerando a capacidade econômica dos réus e o caráter pedagógico da punição. Então, eu, em princípio, estou acompanhando a relatora, a não ser que ela queira mudar a proposta. Eu mantenho os 15 mil. A decisão por maioria, vencido o revisor no que tange ao valor da reparação por danos morais, no importe de R$8 mil. Assim se decide. Entendeu, gente? Muito obrigada e boa tarde a todos. Obrigado. O valor da reparação por danos morais é forte de 8 mil. Que fixado em R$8 mil. Que fixado em 8 mil. Processo número 11 da pauta de processos físicos, 01362-2014-006. Relatora desembargadora Denise Alves Horta. Revisor desembargador Paulo Chaves Correia Filho. Voto em terceiro, juíza convocada Luciana Alves Viotti. Inscrito Dr. Paulo de Tarso Ribeiro Bueno, pelo recorrente ausente. Com a palavra, legisladora. Conclusão. Para ler, senhor presidente? Sim, senhora. 11, processo 11. Conheço dos recursos interpostos pelas partes. Não conheço, todavia, do recurso adesivo interposto pela reclamada, as folhas 638/644 verso, em razão da preclusão consumativa. Senhor presidente, foram 2 recursos idênticos que foram interpostos. Eu estou conhecendo o primeiro. No mérito, nego o provimento ao recurso da reclamada e dou o provimento parcial ao recurso do reclamante para a determinar que no cálculo das horas extraordinárias deferidas sejam observados os excessos de jornada diária superior a 6 horas e 40 minutos e semanal superior a 40 horas, não cumulativamente, apurando-se como extras as horas que ultrapassarem os referidos limites, mantidos os demais critérios para a apuração da parcela, conforme fixados na decisão de origem. B. Condenar a reclamada. Primeiro, ao pagamento do adicional de insalubridade em grau médio por exposição ao agente insalubre e vibração durante todo o período contratual imprescrito, que deve incidir no importe de 20% sobre o salário mínimo, com reflexos em horas extras, 13º salários, férias com 1/3, abono de retorno de férias, aviso prévio FGTS com 40%. 2. Indenização por danos morais no valor de R$3 mil. 3. Acrescer a condenação o pagamento de mais uma multa convencional a cada instrumento coletivo vigente no curso do contrato de trabalho. Declaro para fins do artigo 832, parágrafo 3º da CLT, que as parcelas aqui deferidas são de natureza salarial, à exceção dos reflexos deferidos em férias indenizados com 1/3, FGTS com 40%, multa convencional e indenização por danos morais. Acresço a condenação o valor de R$10 mil, com custas de 200 pela reclamada. Nesse feito, eu acompanho a relatora quase que na totalidade, mas ouso divergir no que pertine ao reconhecimento adicional de insalubridade em razão do agente de vibração, mantendo a decisão na origem. Eu tenho entendimento exposto em várias ocasiões, cuja ementa é interplures do RO 2027. Eu vou permitir a ler, porque é um tema que está muito discutido aqui. Ementa, agente de vibração, adicional de insalubridade, rejeição do laudo. Conquanto o louvado tenha fé pública e ostente conhecimentos técnicos acerca das experiências que lhes são submetidas, não menos certo
é que o julgador, de acordo com o figurino estampado no artigo 436 do Diploma Adjetivo Civil, de 73, naturalmente, não se encontra distrita a conclusão do processo. E, nex espécie, paira a discussão sobre o reclamante ser credor do adicional de insalubridade em razão do agente de vibração. Pois bem, o anexo B da ISO tal, alterado em tal, limitou-se a fixar um modelo orientacional atinente às zonas de probabilidade de risco à saúde, em função da magnitude da aceleração da vibração e consequências da aceleração ponderada nas frequências e no curso da exposição. Pois bem, há 3 áreas catalogadas no NUPER citado anexo, quais sejam: área A, encontra-se abaixo da zona de precaução, vale dizer, os efeitos ali dispostos não encontram respaldo em literatura médica e ou científica acerca da lesividade à saúde, menor que 0,43 metros por segundo ao quadrado. Área B, encontra-se dentro da zona de precaução, ou seja, deve-se precatar no que tange a possibilidade de eventual risco potencial à saúde, 0,3 metros por segundo ao quadrado a 0,86 metros por segundo ao quadrado. E área C, essa sim, posicionada acima das áreas referidas, e nessa hipótese são bem prováveis os riscos à saúde, maior que 0,86 metros por segundo ao quadrado. A ilação do louvado, em Roque Casos, não convenceu este magistrado, por conta das atividades encetadas pelo reclamante, cobradora de ônibus urbano, descritas como enquadrada na região B, isto é, zona de precaução, não encontram respaldo legal, inteligência do disposto no inciso 1º da OJ4 da SDI 1 do TST, segundo a qual não basta a constatação da insalubridade por meio do laudo pericial para que o empregado tenha direito ao respectivo adicional, sendo necessária a classificação da atividade insalubre na relação oficial elaborada pelo Ministério do Trabalho. Conclusão do vistor rejeitada por esse juízo e preservado o princípio da distrição. Recurso a que se dá provimento para absolver a reclamada do pagamento adicional de insalubridade em razão do agente de vibração. Eu discordo nesse ponto, apenas nesse ponto. E a terceira pontuante... Eu peço, Vênio, a Vossa Excelência, mas eu acompanho a relatora no aspecto, porque também já decido dessa forma. Da área B, né? Então tá. É a decisão por maioria, vencido o revisor, no que tange ao adicional de insalubridade. Isso. Processo 17 da pauta de físicos. Processo 20-2016-024. Relator desembargador Paulo Chaves Correia Filho. Revisora juíza convocada Luciana Alves Viotti. Voto em terceiro, juíza convocada Maria Cristina Diniz Caixeta. Inscrito Dr. Celso Renato Cabral, pelo agravante, presente. Até fim, número 20 está aqui. Não, reparo, pelo agravado. Agravado. Quarto agravado. Eu não estou achando aqui a... Que não quer? Não, 020. Boa tarde, doutor. Permite-me a conclusão. Conheço do agravo de instrumento interposto. No mérito, dou-lhe provimento para admitir o processamento do agravo de petição de folhas 729/735, passando consoante autorização do artigo 897, parágrafo 5º da CLT, ao seu exame e julgamento para, no mérito, negar-lhe provimento. Custa-se pelo agravante no valor de R$ 44,26. Tem que fazer uso da palavra? Não, só se houver alguma divergência. Aqui não estou vendo, não há divergência. Estou de acordo. Também estou de acordo, presidente. Eu só queria, já que eu não sou advogado trabalhista, ensino civil, mas dei meus primeiros passos na vida aqui. Nasceu aqui? Nasci quando haviam 6 juntas de conciliação e julgamento, na Curitiba 835, eu, estudante de Direito,
65, funcionário da Federação das Indústrias. Trabalhava lá com meu tio Zé Cabral, doutora Frederica Furtado. E fui, no início da minha vida, fui advogado trabalhista. Gostava demais, mas eu tive uma inclinação violenta para o lado civil por causa do professor Caio Mário, com quem eu fui, eu até também trabalhei depois. E estou, sinceramente, maravilhado com o que é a Justiça do Trabalho. Devo dizer que eu já tive até vários juízes trabalhistas que foram meus auxiliares. Isso aqui é uma maravilha. Verdade. Eu vi que, quando Vossa Excelência falando a causa civil, uma dessas aqui que eu vinha falar, ela corre desde 1989. 89, ainda não acabou. Nós no civil apanhamos demais. E o ilustre presidente, um homem llano, um cavalheiro, como Vossas Excelências, que me receberam com muita gentileza quando eu fui levar o memorial, eu queria agradecer isso e dizer que, efetivamente, a Justiça do Trabalho é uma maravilha, é um órgão imprescindível e é a que realmente segura o país nessa hora difícil, de crise, e que várias empresas estão... O empresário é empresário, ele quer o lucro, o empregado é um pobre coitado, com as devidas proporções. É lógico. Né? Apesar da minha origem na Justiça ter sido na Federação das Indústrias, naquela época não havia o que há hoje, a coisa era mais fácil. De forma que eu já tomei muito tempo de Vossas Excelências e queria mais uma vez agradecer e vou aguardar então o voto é disponibilizado lá. Já proclamei a decisão, que amigo de divergência, não sem antes louvar não só a lhanheza de trato de Vossa Excelência, o cavalheirismo, a educação, o conhecimento, a cultura, e no caso vertente, não só no processo anterior, Vossa Excelência, eu recordo perfeitamente, fez um alentado memorial, eu tive cuidado, tenho guardado, aprendi a expressão il comme faut. Não foi isso que estava lá na... Como il faut. Il comme faut, Como il faut. Como il faut. Como il faut. Isso é do Balzac falando Balzac sobre das mulheres. Mulher como il faut. Eu, como sou Balzac, gosto da letra dele, achei isso lindo também. Como il faut, exato. La femme como il faut. Como deve ser, né? Como deve ser. Exatamente. Mas, então, senhor cumprimento presidente, também pelas contraminutas, pelas razões da contraminuta e do outro alentado memorial. Eu agradeço, Excelência. É uma honra recebê-lo aqui nessa casa, onde Vossa Excelência nasceu. Obrigado. Senhor presidente, eu também gostaria muito de cumprimentar o doutor Celso e dizer que as suas palavras a respeito da Justiça do Trabalho muito nos sensibiliza e nos estimula, como disse a doutora Maria Cristina, e também somos muito agradecidos, especialmente neste momento que estamos vivendo, muito bem referenciado por Vossa Excelência, em que se diz até se extinguir a Justiça do Trabalho. Né? Então, quando se ouve do Parlamento da República esse tipo de manifestação, e agora nós escutamos aqui da tribuna essa manifestação alentadora de Vossa Excelência, nós nos sensibilizamos e ficamos satisfeitos no sentido de que ainda tem gente que nos valoriza, não é? E então acredito que a Justiça do Trabalho possa não ser extinta tão cedo. Senhor presidente. Eu agradeço também as palavras de Vossa Excelência. O senhor esteve lá no gabinete, foi um prazer conhecê-lo. E é verdade, a Justiça do Trabalho, o preconceito que há contra a Justiça do Trabalho nos bancos de escola, ele me parece que ele se estende depois. Então é muito bom ouvir de um militante do civil que o reconhecimento do nosso trabalho. E também, conforme diz a doutora Denise, num espaço de não só de preconceito, mas de
em que há uso de qualificativos como excrescência para tratar da justiça do trabalho. É muito bom também ouvir que aqui nós funcionamos bem. Talvez esse seja realmente um dos motivos pelos quais há esse tratamento diferenciado nesse momento, né? Nós funcionamos e funcionando causamos incômodo. Enfim, mas agradeço a manifestação também. Boa tarde. Doutor Paulo, eu gostaria de me manifestar. Doutor Celso, eu tenho a honra de, por parte deste tribunal, gerenciar um projeto de memória da Justiça do Trabalho aqui no nosso Tribunal Trabalhista. E nós estamos desenvolvendo projetos na linha do tempo referente às atuações de advogados, partes, procuradores e todos aqueles que contribuíram com a história da Justiça do Trabalho. Então, eu vendo da tribuna, vejo que o senhor talvez que talvez o senhor tenha a possibilidade de nos contar episódios passados, quando o senhor militava aqui, como disse, apenas com 6 juntas de trabalho. Então, desde já, como gestora desse projeto de memória, e nós estamos com um projeto de memória oral, eu vou formalizar posteriormente um convite ao senhor para que o senhor nos conte as passagens que o senhor tem na memória e que podem ser repassadas, né, para aqueles que tenham interesse em conhecer a história da nossa Justiça do Trabalho. E gostaria desde já de deixar feito o convite e vou formalizá-lo posteriormente para que os nossos técnicos possam estar presentes e colher os depoimentos do senhor para que possam ser expostos no memorial nosso aqui da Justiça do Trabalho. Eu não sei se o senhor sabe, foi o José Cabral. Acredito que o seu pai estava junto, eu tive a honra de conhecer o pai dele também. Demais. Eles, em 1938, instituíram a primeira junta de conciliação. Olha, você não tinha nem Justiça do Trabalho. Eles já vinham com esse espírito que o José Cabral tinha também de conciliação. É um negócio que depois é que veio. E o José Cabral hoje deve ter uns 10 anos que está fazendo da morte dele. Ele preparava o centenário com 98 anos, quando morreu como um passarinho. Lá no Rio. E ele era um homem que vinha aqui, de Bengala. Várias vezes nós o vimos, várias vezes. Ele era um homem que dedicou sua vida ao direito do trabalho. E eu algumas vezes tive a honra até de substituir na Universidade Católica para dar o direito do trabalho. Que bom. Esporadicamente, quando ele não podia ir, lá ia eu lá falar alguma coisa, né? E eu realmente, hoje eu lamento realmente que eu não fiquei por aqui. Porque seria, mas ele não pode reclamar, porque a senhora é parente da doutora Ana Paula Cacheta? Não, eu sou irmã do doutor Alberto Diniz Júnior. Seu sobrinho trabalhou no meu escritório, filho do Alberto. Gustavo? Gustavo foi meu estagiário. A irmã, a doutora Ana Paula Cacheta também, tem a desembargadora, tem a honra. Ela é parente do meu marido. Mas o meu parentesco mesmo é com o doutor Alberto. Irmão. É verdade. Mas sempre é tempo, viu, doutor Celso? Pode vir. Mas fica o convite que depois eu vou formalizar com maior detalhe. A Flávia Furtado. Ele nesse terreno? Olha. Doutor Everett. E daí para frente, a gente conhecia, porque até a possibilidade física, eu trabalho com educação, ia todo dia coletar a reclamatória trabalhista para mandar para as empresas, para não ter problema. Então eu andava lá, era o sítio, aí começa o primeiro secretário. Isso. Nem sabia que meu sobrinho foi estagiário dele. Sabia que tinha alguma coisa. Você lembra que eu te falei aqui? A primeira. Ela trabalhava aqui também. Ela foi uma das primeiras jogadoras justamente para a marca viária, desse negócio de couro. Às vezes tem umas coisas, isolamento do negócio, meu grande amigo. Mas o senhor tem muita história para nos contar. Doutora Cristina, o doutor Celso me contou que morou nesse quarteirão.
Nesse prédio. Pois é, então o senhor tem muita história para nos contar. Terreno desse prédio, terreno onde... Rua Paraúna, né? Não, você vê. Américo Renê Janete. Janete. É. Vinha muito a casa dele, porque ele viajava demais, era o meu avô, ficava com os filhos, morava aqui na Flávio Manel. E meu pai, assim, casou no Morro, tinha essa casa, tanto para Paraúna, junto com uma outra casa. Goza? Morou com ele, da casa do Goza. Era também do Japão. Nossa, nossa. Família tradicionalíssima aqui de Belo Horizonte. Ele morava com meu pai e um outro. É o Heitor, né? Heitor. Eu hoje aqui fiquei na felicidade, vou para futebol comigo, para todo lado que a gente vai, a gente põe, e é sempre esse gosto de excelência. Eu tenho essa, não sei se eu consigo puxar o seu eu não tenho comigo, eu me conheço. Que bom. Mas esse tratamento, e quando se vê pessoas com tanto tempo, que a gente não se encontra mais, muito obrigado. Parabéns. Prazer Uma honra, imenso. viu, doutor? Uma honra recebê-lo aqui. A honra, viu, doutor? Boa tarde, doutora. Boa tarde. Não sabia que o Gustavo passou por lá. Vou falar com o Beto. Eu sou de lá. Sou. Quem é o cunhado dele? É um que trabalhava na OAS, O Ivan Cacheta? Não. Ah, o Marcos Savoy. É o Marquinhos Savoy. Ele era da OAS, exatamente. Nós somos irmãos. Não, nunca foi. Obrigada, doutor. Tchau. Tchau. Processo 29 da pauta de físicos, 2774-2012-030. Relator desembargador Paulo Chaves Correia Filho, revisora juíza convocada Luciana Alves Viotti, terceira votante juíza convocada Maria Cristina Diniz Caixeta. Inscrita doutora Neiva Guimarães pela segunda agravante presente. Boa tarde, doutor. Eu estou conhecendo dos agravos de petição interposta pelas partes no mero nego de desprovimento. Eu gostaria de sustentar a excelência. Primeiramente, boa tarde à turma, cumprimento a todos na presença, né, do presidente. A questão, eu vou focar somente no base de cálculo, na base de cálculo das horas extras. Petição adesivo, né? Isso, adesivo. As páginas 144, eu citei 3 exemplos apenas. Na página 149, no mês 4, nós temos como provento o total de 2.520. Se a reclamante recebeu um valor líquido de 1.519, como seria possível ela ter um salário base de 2.038? Não é plausível, sendo que ela teve R$1.001 de desconto. Está na página 149. Salário base, segundo o senhor perito, R$1.800. Desconto de R$1.000. Como que ela teve líquido 1.519? É essa atenção que eu queria chamar de vossas excelências, porque a matemática é bom, pelo menos, né, na matemática, literalmente, 1 mais 1 tem que ser 2, né? Agora aqui não é plausível receber líquido no mês 4 de 2008, 1.519, no mês 2 de 2010, receber líquido 1.579 também, sendo que ela teve um desconto em folha de 1.279. Então, assim, matematicamente, eu não consigo perceber esse cálculo do senhor perito. Então, por isso eu peço provimento, com base na questão notadamente da base de cálculo, para que seja considerada as fichas financeiras e a base de cálculo seja o total dos proventos, conforme juntado
agravante 1, e sendo que nem sequer ela contraminutou, né? Nem sequer, em que pese tenha sido, né, realmente intimada. É o que requeiro. Não obstante o brilhantismo da sustentação, eu mantenho minha propositura de voto e o faço porque insiste a exequente na retificação da base de cálculo das horas extras. A alegação de que recebia efetivamente salário base, mas adiantamento. Este último, não considerado pela perícia na composição da remuneração, de acordo com a súmula 264 TST. Falta-lhe razão. O que pretende fazer crer a exequente, rogata máxima vênia, é que o valor quitado a título de adiantamento representava, em verdade, um plus salarial, o que não se pode admitir na medida em que tal valor era mensalmente deduzido da coluna relativa a descontos. Tal como decidido, o adiantamento salarial não pode ser acrescido ao salário base, simplesmente porque trata-se de salário pago antecipadamente, inexistindo qualquer outra parcela de natureza salarial a justificar acréscimo na base de cálculo das horas extras. Com essas singelas razões, estou negando provimento ao apelo e mantenho a propositura de voto. Indago se seja divergência. De acordo, presidente. Assim se decide. Obrigada. Uma boa tarde. Boa tarde.